A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Hoje com a apresentação de Rosimeire Talamone. No USP Analisa de hoje vamos falar sobre esportes. O foco são as atividades de extensão oferecidas pela Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Essas atividades estão ao alcance de toda a população e são várias modalidades. Hoje vamos abordar o programa de esportes adaptados, a Escolinha de Multiesportes e o projeto Handball Feminino, Práticas Pedagógicas. Para falar sobre esportes adaptados, o convidado é o professor Márcio Pereira Morato. E para falar da Escolinha Multiesportes e Handball, está no estúdio o professor Rafael Pombo Menezes. Vamos começar com o professor Márcio. Professor, o que são esportes adaptados? Os esportes adaptados são os esportes que são modificados, alguma modificação na regra, nos equipamentos, para atender as características específicas das pessoas com deficiência. Alguns esportes adaptados se tornaram esportes paralímpicos. Nem todo esporte adaptado é esporte paralímpico, mas todo esporte paralímpico é um esporte adaptado. Tá, ok. Professor, do ponto de vista físico e também do ponto de vista social, qual é a importância para essas pessoas praticarem esportes? Principalmente por conta do combate ao sedentarismo, né? Muitas pessoas que adquirem a deficiência ou que nascem com a deficiência, geralmente têm poucas oportunidades de praticar, de fazer atividade física, de buscar poucas oportunidades locais para a prática do esporte, por exemplo. Então, nesse projeto, a nossa ideia é trabalhar as capacidades físicas e motoras das pessoas para que elas também sintam-se mais ativas e aí melhorem o seu desenvolvimento, né, inclusive cognitivo, por conta de algumas deficiências, não só motor. Em Ribeirão Preto é só a Escola de Educação Física que oferece esse esporte? Não, a gente tem várias instituições em Ribeirão, tem a DEVIRP, que atende pessoas cegas, né, deficiência visual, tem a PAI, que também oferece esporte para as pessoas com deficiência intelectual, na maioria, tem o CASB, tem outras instituições, mas eu me recordo somente dessas a princípio. E quais as modalidades que são oferecidas aqui na Escola de Educação Física na USP? O nosso programa visa a iniciação esportiva e a ideia não é trabalhar uma modalidade específica, mas sim várias modalidades durante o programa. E aí é de uma forma inicial, né? A gente ainda não especializa, não especifica. Então esse ano, por exemplo, a gente trabalhou a bocha, o basquete e o vôleibol sentado. Basquete cadeira de rodas e o vôleibol sentado. Para o ano que vem a gente pretende trabalhar natação, frisbee, atletismo. Então eles vão passar por várias modalidades dentro de cada característica. Porque no esporte adaptado paralímpico a gente tem a classificação funcional, que ele faz com que as regras se adaptem de acordo com a potencialidade da pessoa. O que ela consegue fazer? Então ela vai competir com aqueles que fazem algo parecido com os outros. Então esse é o que a gente chama de classificação funcional. Então a ideia é, algumas modalidades as pessoas não conseguem realizar. Por exemplo, a gente tem um aluno que ele tem traumatismo crânioencefálico e até agora a única modalidade que ele conseguiu praticar foi a bocha, enquanto os outros praticaram o basquete, o vôlei. Então também a gente adapta de acordo com a característica do participante. Professor, qual que é o diferencial do programa de esportes adaptados da escola em relação a outras oferecidas em Ribeirão Preto? Acho que o que a gente tem de diferencial é um caráter mais heterogêneo, mais voltado para a característica dos participantes. Tá. Porque o nosso grupo é muito heterogêneo. A deficiência física de uma maneira bem geral, até por conta do Centro de Reabilitação Luci Montoro, a gente iniciou com a deficiência física. E porque eu também tenho 2 alunos com deficiência física, nós temos 2 alunos na EFERP, e que eles também me procuraram e tomaram a frente para iniciar o projeto. Então a gente deixou aberto o leque, e aí eu acho que esse seria o diferencial. Mas a ideia é também proporcionar maior
oportunidade de modalidades. Atualmente, quantas pessoas participam desse programa? A gente está só com 7 participantes. Nós começamos com 3, mas foi crescendo e agora a gente tem só 7. Tá. Ainda é pouco, mas a gente tinha limitado o número a 20, então ainda temos vagas para o próximo ano. Tá. Depois da Paralimpíada, aumentou a procura? Nós iniciamos depois da Paralimpíada, porque eu acabei me afastando para trabalhar nos Jogos, e aí a gente iniciou em outubro. Então, geralmente esse é um panorama que acontece nos programas de esportes adaptados, começa devagar, as pessoas têm dificuldade de chegar ao acesso, de sair, muitos dependem de familiares para levar, outros conseguem ir de forma autônoma, mas isso é uma característica geral dos programas. Não é o primeiro que eu participo, é o primeiro que eu gerencio, mas de modo geral eles têm essa característica, começar devagar e aos poucos os próprios alunos vão divulgando entre os locais que eles atuam ou que eles estão, e aí vão levando os conhecidos e o grupo vai aumentando. Professor, o senhor falou que se afastou para participar da Paralimpíada. Isso. Como que foi a tua participação? Eu já fui técnico de uma modalidade chamada Goalball para cegos. Fui técnico da seleção, participei dos Jogos de Pequim como técnico. E agora o pessoal da Confederação Brasileira me chamou para atuar nessa modalidade, na parte de serviço aos atletas. E foi muito interessante. O que é serviço aos atletas? Como eu tive o contato com os atletas durante muitos anos, né, fiquei 8 anos na seleção, então eu tinha que recebê-los na nossa venue, né, no ginásio, mostrar as instalações, oferecer o serviço de água, entre outras coisas, horário de transporte, por ter essa proximidade com os técnicos e com os atletas. E como foi essa experiência no Brasil? Foi muito legal, foi muito... tivemos, lógico, alguns problemas, mas é interessante como a gente conseguiu resolver isso de uma forma bem rápida. Os atletas disseram que foi o melhor jogos que eles já vivenciaram, muito por conta da torcida. Nós tivemos dias de 10 mil pessoas e é uma modalidade que não é muito conhecida. O que é Goalball? Goalball é um esporte para pessoas com deficiência visual, criado especificamente, não tem correspondente olímpico. Tá. Ele é criado como esporte paralímpico, como esporte adaptado, né? Na verdade, nem poderia ser chamado de esporte adaptado, porque ele já nasceu adaptado. Mas são 3 jogadores, a bola tem guiso, eles arremessam com a mão, enquanto a outra equipe se joga no chão para defender. É tipo um gol a gol coletivo para pessoas com deficiência visual. Tá. Pelo que o senhor falou, ainda tem vagas, né, para as pessoas interessadas em participar. E como que elas podem participar? As inscrições são quando? Aonde que elas devem procurar? As inscrições estão abertas, agora a gente tem uma pausa no final do ano, dezembro e janeiro, e retornamos em fevereiro, na primeira semana, dia 7 de fevereiro já iniciam-se as aulas novamente. Mas elas podem mandar um e-mail para o nosso e-mail do projeto. No site da EFERP também tem os telefones para elas entrarem em contato, mas o nosso e-mail é projeto.adaptados@gmail.com. É só mandar e-mail, se inscrever com o nome, a gente entra em contato depois disso para conseguir mais dados. Tá ok, professor. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Obrigado. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Nós vamos falar agora com o professor Rafael Pombo Menezes sobre a escolinha multiesportes e o handball feminino, né, professor? Sim. Professor, escolinha de multiesportes, ela que modalidades ela traz?
Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de, pelo menos, trazer um pouco das informações que a gente vem desenvolvendo junto à comunidade na Escola de Educação Física e Esporte. A Escolinha Multisport, ela traz, na verdade, a ideia é uma iniciação multiesportiva. Então, qual é o princípio básico? Que as crianças passem uma semana em cada modalidade, aprendam um pouco a dinâmica de cada modalidade, para que adiante se crie um bom repertório motor, um bom repertório de decisões tomadas no esporte, que de alguma forma, baseado nos métodos que a gente acredita serem importantes na iniciação esportiva, que são métodos ativos, que consideram a criança como centro do processo de aprendizagem, etc., que ela consiga extrapolar as dimensões do esporte e ter um pouco mais de autonomia e tomar decisões mais importantes ou talvez mais intencionais quando se deparar com algum problema na vida, né? Uhum. Professor, e dessas várias modalidades que ela passa, quais são elas? Futebol, vôlei? Sim, nós temos temos o futsal, temos o voleibol, temos o handebol, o basquetebol, a ginástica artística, que acontece no outro ginásio. A natação nós não trabalhamos, que tem um projeto específico de natação, que inclusive tem horários semelhantes, então a gente não consegue ocupar a piscina com 2 turmas ao mesmo tempo. Tem o futebol americano, tem iniciação ao rugby, tem frisbee, enfim. Cada semana eles passam por uma modalidade diferente. A ideia é que realmente eles, primeiro, tenham contato com a modalidade e, no segundo plano, a intenção não é formar atleta, mas despertar nelas o gosto por alguma modalidade esportiva. Tá. Né? Alguns gostam muito mais do basquete, outros gostam muito mais do futsal, mas de qualquer forma eles vão passar por todos. Né? Professor, vocês conseguem identificar, olha, aquela criança nasceu para isso. Acontece isso? Chega... Eu não gosto muito desse determinismo, né? Ela tem o dom para fazer isso. Na verdade, de repente ela pode não descobrir outras coisas. Exato, né? E tudo vai depender do estímulo que você proporciona para ela. Por isso a nossa ideia lá é trabalhar muito pouco a questão do fundamento da modalidade, isolado, que é aquele movimento que pode não fazer sentido nenhum para ela na prática. Tá. Então, geralmente, a maior parte das atividades... elas estão baseadas em jogos menores, em que eles tenham uma participação ativa e que leve a alguma reflexão sobre as decisões que eles tomam. Então, por exemplo, por que você fez tal coisa? O que você viu? Então, são perguntas que costumeiramente a gente faz, para tentar entender a forma com que elas também lidam com as situações no esporte. Professor, hoje fala-se muito que a criança está sedentária, que não gosta de esportes. Criança gosta de esporte? Criança gosta. Talvez a forma com que a gente... vinha apresentando os esportes, ou ainda vem em alguns lugares apresentando o esporte para a criança, não desperte nela o gosto por jogar. Né? Mas nós, naturalmente, nós somos competitivos. Né? E muitas pessoas encaram a competição como algo problemático, mas o que é o problema da competição? Talvez seja o valor exacerbado que a gente atribua à vitória. Né? Então, qual é a ideia nossa no projeto? Bom, eles vão competir nas aulas, sim, mas as equipes são mistas, eles não jogam sempre com as mesmas pessoas, eles trocam de equipes. Então, tem uma série de questões que a gente coloca que visam exatamente não especializá-los. Tá. Né? Talvez aquela busca por, vamos especializar o menino, ele tem jeito para futebol, então ele só vai treinar futebol. Talvez ele não queira jogar futebol. A gente só esqueceu de perguntar para ele se ele quer ou não. Tá, ok. Professor, atualmente, quantas crianças participam do projeto? Nós temos 2 turmas atualmente. Uma de segunda e quarta no período da tarde, as aulas de 45 minutos, começam às 4h30 da tarde até às 5h15. E a outra turma de terça e quinta de manhã, das 9h15 às 10 horas. A média de alunos nas turmas é de 30 e 30. Então nós temos uma média de 60 alunos hoje matriculados. Embora a gente tenha estipulado como valor máximo um tempo atrás, como número máximo de inscrições, 65 alunos para os 2 períodos, nós já chegamos a ultrapassar esse número. A gente não gostaria de trabalhar com lista de espera. E nós também não vemos problema de ter 40 crianças numa turma. Porque hoje a gente tem a figura lá do professor de educação física e nós temos mais 2 ou 3 bolsistas, dependendo da turma, bolsistas da graduação que também estão auxiliando na elaboração e na própria aula. Então acaba não sobrecarregando quando você divide 40 alunos em 4 grupos de 10.
ou 8 grupos de 5, enfim. Tá, ok. Professor, existem outras escolinhas de esportes em Ribeirão Preto. Qual que é o diferencial da escolinha de multiesportes da Escola de Educação Física? Bom, o diferencial é exatamente não ter o foco numa modalidade só. Tá. Não, a nossa preocupação é desenvolver, sim, um amplo repertório motor, um amplo repertório de tomada de decisão, repertório cognitivo, etc. Enfim. E o fato de talvez você especializar numa modalidade limite o jogador ou o aluno, a criança, a pensar sobre outras alternativas ou a ter gosto por outras modalidades. Então o diferencial está exatamente em práticas variadas e que não colocam no eixo central do desenvolvimento a questão técnica, mas a questão de raciocínio. Tá, ok. Professor, e quem pode participar dessa escolinha? Bom, na escolinha multiesportes são crianças de 7 a 10 anos, de ambos os sexos, né? A inscrição ela pode ser feita direto no local da aula, né? Para isso é necessário levar um atestado, que é um documento obrigatório para inscrição, e uma autorização que vai ser assinada pelos pais, né? Lá no local, segunda e quarta à tarde, ou na terça e quinta de manhã. Lá na Escola de Educação Física, isso, tá. Lá no ginásio esportivo. As maiores informações, ou algumas informações mais pontuais, podem ser dadas lá mesmo. Tá. Né? Então a inscrição pode ser feita direto no local ou via e-mail. Qual é o e-mail? É rafaelpombo@usp.br. Tá. Repetindo, rafaelpombo@usp.br. Perfeito. Tá, ok. Professor, também está sob sua responsabilidade o handball feminino, né? Que é uma modalidade bem específica. O que os levou a oferecer esse esporte? Bom, o handball feminino, assim como o Márcio falou no bloco anterior, é uma paixão antiga que eu tenho, né? O handball é uma paixão antiga, né? Fui jogador por um tempo, pesquiso na linha, ministro a disciplina na graduação com o esporte coletivo, e a gente trata especificamente do handball dentro da disciplina. Uhum. E há uma demanda em Ribeirão muito grande, né? Tá. Mas nós não temos tantos locais para a prática para aquelas que são adultas. Nós temos uma equipe municipal hoje que é muito bem gerida pelo professor Cláudio, mas são treinos esporádicos em algumas regiões da cidade em que nem sempre todo mundo consegue chegar. Nós até não temos uma política de acesso aos locais de treinamento. E nós temos aqui na USP a quadra, uma quadra, um espaço excelente, materiais excelentes que, dentro daquela demanda que nós temos na universidade e na população em torno da universidade, que contemplava um projeto de handball feminino. Tá. Quantas mulheres participam? Nós começamos com 7 mulheres, depois esse número aumentou para 22, a 25, e agora nós estamos com 14. Né? Então é uma população bem flutuante, por quê? No final do semestre, muita gente da universidade, tem prova e deixa de participar de alguns treinos. E aí volta a treinar, então também não tem nós não fechamos inscrição, o número máximo de pessoas na turma é de 40, né? Nós chegamos aí a 25, 26, e hoje o número médio é 14, mas é uma população flutuante, né? Tá, ok. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Professor Márcio, vamos falar um pouquinho de políticas públicas. Dá para os governos, né, o governo municipal, o governo estadual, investir em esportes adaptados em praças, por exemplo? Como é que nós podemos fazer para aumentar a oferta, né, para essa população de programas como o de vocês aqui da Escola de Educação Física? Eu acho que um caminho interessante seria contribuir com as instituições e associações, porque eles já têm muitos espaços específicos, já têm pessoas especializadas para trabalhar com as pessoas com deficiência,
Então, por exemplo, a equipe da Devirp, que tinha uma equipe de goalball, eles já não participam mais de competição. Tá. Não sei se por questões financeiras, mas se a gente tivesse um auxílio, eles poderiam até se reestruturar para voltar, porque eu sei que alguns dos participantes gostam de competir, de participar das competições, dos campeonatos. Temos também, por exemplo, uma equipe da Haddad de basquete em cadeira de rodas que treina na Cava do Bosque, então tem uma parceria com a prefeitura, não sei como é essa parceria, mas é uma modalidade, por exemplo, que é cara, porque precisa da manutenção na cadeira, eu preciso comprar uma cadeira. Então, só o auxílio a essas instituições que já estão em exercício estruturadas já seria uma boa saída. Fora isso, nas praças, a adaptação pode ser muito pequena. A pessoa, se ela tiver o acesso, a acessibilidade a um parque, o instrutor vai modificar a forma como ele atua. Se for, por exemplo, para um cego, ele não pode falar, faz desse jeito. O cego não está vendo o que ele está fazendo. Ele precisa tocar o cego, precisa fazer com que a pessoa entenda a instrução que ele está dando. Fora isso, as adaptações são pequenas, perto dos aparelhos que a gente tem, por exemplo, ao ar livre. Tá. Professor, investimento para esportes adaptados é muito grande? Precisa de muito investimento? Depende do nível. Se eu quero trabalhar com alto rendimento, eu preciso de um investimento maior. Mas assim como o esporte em geral, né? Não necessariamente. A gente trabalha muito com adaptação de materiais, né? Então, fica fácil adaptar esses materiais. Não vai necessitar tanto investimento, mas muitas vezes eu preciso, por exemplo, né, se uma pessoa com lesão medular quer fazer alguma prática e ela quer se deslocar, se ela não tiver uma cadeira de rodas, ela não vai conseguir se deslocar. A cadeira de rodas de atividade de vida diária, de AVD, que a gente chama, ela consegue se deslocar? Consegue, mas não como numa cadeira esportiva, que é um pouco mais cara. Então, de certa forma, algumas modalidades precisam sim, né, ou algumas características de deficiência precisam de um pouco mais de investimento, mas não necessariamente para todos. Tá, professor, uma coisa que eu vejo pouco na imprensa é resultados de competições de esportes adaptados, com exceção da Paralimpíada. Né? O que acontece? Por que chama tão pouco a atenção, né, tanto da mídia como da própria população? Na verdade, a gente vive num país monoesportivo, né? O Brasil é futebol. E aí não é exclusividade dos esportes adaptados. Por exemplo, Rafael trabalha com handebol. O que a gente vê de handebol na televisão? Nada. O que a gente vê de natação na televisão? Então, o problema é que a nossa imprensa só vende o futebol, né? E a gente liga o canal e assiste várias coisas de futebol. Se a gente fizer uma análise de conteúdo, por exemplo, no tempo em que é dedicado nos programas esportivos ao futebol e as demais modalidades, a gente vai perceber isso claramente. Então, o que falta são mais projetos como esse de multisportes para as pessoas conhecerem mais modalidades e divulgarem mais. Professor Rafael, agora vamos falar mais um pouquinho da escolinha de multisporte. Esse conceito de vocês, né, de oferecer todas as modalidades para as crianças, né, não focando a especialidade. Dá para fazer isso em grandes projetos dentro de políticas públicas municipais, estaduais? Com certeza. Ou isso é uma exclusividade da universidade? Não, com certeza. Dá para tratar de atividades multiesportivas em qualquer âmbito. Tá. Né? Você pode ter um projeto desse dentro de uma escola pública, você pode ter dentro de uma escola particular, você pode ter dentro de um centro de treinamento municipal ou estadual, que seja, pode ter isso num parque público. Então, independente do âmbito, quando nós vamos trabalhar... Esse parque precisaria ser adaptado para ter as várias modalidades? Não, a gente pode trabalhar com quase todas elas no gramado, de repente. Dá para fazer um futebol no gramado, dá para fazer o basquetebol no gramado, dá para fazer um handebol no gramado. Eu preciso ter pessoas especializadas para isso? No mínimo, bacharel em educação física. Tá. Né? Então, a formação acadêmica, sim, ela é importante, porque ela te dá o subsídio para trabalhar, primeiro com a faixa etária
com as características da faixa etária, com as necessidades dessa faixa etária, ou qualquer que seja a faixa etária, e também os procedimentos ou os métodos que sejam adequados para o ensino dessas modalidades. Então, assim, quando a gente fala assim, vai trabalhar o handball, vai trabalhar o futsal, não necessariamente é aquele jogo que a gente assiste na TV, mas é um jogo possível para aqueles que estão jogando. Aí eu não tenho trave, eu não tenho gol num parque público. A gente pode fazer adaptação, como fazia quando jogava na rua. Né? Botam 2 obstáculos, faz um golzinho com tênis, com chinelo, com mochila, leva um mini gol de cano de PVC. Então, custo para isso é muito baixo. Né? Tem-se um custo muito baixo para montar um projeto desse. A não ser que a ideia seja, em longo prazo, tentar especializar em alguma modalidade ou em algumas modalidades no mesmo centro. Então, aí você vai ter uma demanda de material maior, porque na medida em que eles vão se aproximando de etapas em que as competições são mais exigentes, inclusive para entrar nas competições você precisa ter o material que eles recomendam. Então, não é um custo alto, nem para a escola pública, nem para a privada, né? Uhum. Não há um custo alto disso para a prefeitura, para implementar um projeto desse, de repente, num dos 4 ou 5 parques que nós temos ativos hoje aqui, mas precisa de um profissional que esteja engajado em realmente não especializar as crianças em alguma modalidade. Porque a tendência é, eu vou começar a dar aula de todas as modalidades, depois eu volto para minha zona de conforto. O que eu entendo mais é o basquetebol, então eu vou dar mais aula de basquetebol. Acontece isso hoje. A gente recebe, às vezes, até e-mails de alunos, de professores da rede, que falta bola, falta rede, falta... Como que o senhor vê isso? Eu vejo como uma barreira, sim, para a implementação de um projeto. Uhum. Né? Sem o material mínimo para que uma aula seja boa para 40, 50 pessoas, quando eu digo material mínimo, não seria o material mais caro do mundo, mas o material que seja adequado à prática, que exigência que eu vou ter em cima do docente? Nenhuma. Não, o professor ele tem a criatividade, às vezes eles montam, eu tenho um contato muito forte com os professores de handball daqui de Ribeirão Preto, que fazem um trabalho brilhante. Às vezes sem qualquer tipo de respaldo da escola, às vezes sem qualquer tipo de respaldo da diretora, sem qualquer tipo de respaldo do Estado. E eles fazem um trabalho que é excepcional. Pena que são bem pontuais, né, professor? Infelizmente. Vamos repetir só para a escolinha de multiesporte, o contato é? Para o multiesportes e para o handball feminino pode ser direto no meu e-mail, né, rafaelpombo@usp.br. Para esportes adaptados? Isso, as aulas são de terça-feira, das 5h30 às 6h30, na EFERP, aqui na Escola de Educação Física da USP, e o e-mail é projeto.adaptados@gmail.com. Tá, ok. Muito obrigada pela participação, gente. Obrigado. A gente que agradece. Encerramos mais um USP Analisa e até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Apresentação: Rosimeire Talamone.